Olá, pessoal. Meu nome é Larissa e no vídeo de hoje nós temos três convidados bastante interessantes para falar um pouquinho com a gente sobre física e cosmologia. Carlos Bengali, Riz Bachega e Amanda Schwartzman. Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Bariogênese. Espero que a gente possa conversar um pouquinho sobre a motivação de vocês também para estudar física. Obrigada pela presença. Eu quero que vocês se apresentem, né? Conte um pouquinho da história de vocês, o porquê vocês escolheram estudar física, especificamente cosmologia. E a Amanda, o porquê que ela escolheu fazer física, que ainda está no bacharelado, né? Na graduação, lá na Universidade a Universidade Federal do ABC, certo? Então, conta pra gente aí um pouquinho sobre a história de vocês. Primeiramente, né, boa tarde a todo mundo, né, e agradeço muito a Larissa pelo convite e tudo mais, né, a gente teve a oportunidade de se conhecer no congresso lá na África do Sul, quando eu estava ainda fazendo o primeiro pós-doc lá, acho que foi meados de 2018, mais ou menos. Sobre o meu caso, eu sou, bom, como você vai ver, sou Carlos Bengali, eu sou bacharel em Física pela FRJ, fiz o mestrado e doutorado pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Terminei o doutorado no final de 2016 e aí no início de 2017 fui fazer o primeiro pós-doc na África do Sul, através de uma bolsa e de um projeto chamado SKA, é uma sigla em inglês, Scratch Elementary Array, que é basicamente uma rede de radiotelescópios que estão sendo construídas no deserto do Karoo, na parte noroeste do país da África do Sul. Depois desse pós-doc, no final de 2019, eu fui para Genebra, para a Suíça, fazer o segundo pós-doc, que foi razoavelmente curto, durou 6 meses. E depois disso, no começo de 2020, ainda logo semanas antes de tudo fechar pela pandemia, retornei ao Brasil. Foi uma situação foi bem caótica e tal, foi um planejamento, foi uma volta não planejada. Mas então, tendo voltado devido ao contexto de pandemia e tudo mais, eu voltei a trabalhar pelo Observatório Nacional e minha área de pesquisa é em cosmologia, né, que estuda o universo em grandes escalas, e mais precisamente a minha pesquisa se concentra em testar algumas hipóteses fundamentais por trás do modelo padrão da cosmologia. Bom dia, boa tarde, né? Meu nome é Riz Raver Bachega, um nome também bem diferente. Eu sou formado também bacharel em Física pela Universidade Federal do Pará, então nasci em Belém do Pará, e aí eu vim para São Paulo, fiz o mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, acabei trabalhando com a cosmologia, né, no mestrado e doutorado, e aí hoje eu estou, depois do 2020 eu descansei um pouco durante a pandemia, o ano 2020, e aí depois hoje eu estou como pós-doc sem bolsa aqui no IAG, no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da USP, e eu tenho uma bolsa que chama Nova Talentos, a IEL, que é uma bolsa do CNPq para empresas, né, para pesquisadores, para você pesquisadores e empresas. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho com cosmologia e astrofísica, eu também trabalho com ciência de dados, inteligência artificial e modelagem de crédito também no Banco Nexus. Então, tem sido trabalhos bem diferentes, mas ao mesmo tempo também, às vezes, uma coisa que eu aplico, que eu aprendo num, aplico no outro e vice-versa. Também são bem bacanas. Você vê que, às vezes, técnicas podem se aplicar a problemas totalmente diferentes. Bom, eu sou a Amanda. Eu entrei na faculdade, né, para cursar bacharelado em Física, mas hoje em dia eu faço a licenciatura também na Universidade Federal do ABC. Bom, eu já fiz 2 iniciações científicas com uma outra orientadora, né? Começou a pandemia e aí eu comecei a fazer iniciação científica com o Carlos sobre a constante de Hubble. E é isso, aí hoje em dia eu também estou fazendo um estágio na área de TI. Que eu achei muito interessante e que eu acho que é muito válido para a gente mencionar para as pessoas que estão assistindo, porque tem muito estudante de graduação em física e que você pode ser graduado em física e não necessariamente seguir ou a área acadêmica ou
ser professor do ensino médio ou do ensino básico. A gente tem outras opções, mais restritas, claro, mas também temos outras opções dentro do Brasil. E o Riz mencionou sobre isso, que ele está trabalhando numa empresa com dados, né? E também você está fazendo estágio na área de TI, a Amanda. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante como, Riz, você conseguiu essa bolsa para trabalhar numa empresa, sendo físico, que isso abre oportunidades novas para as pessoas formadas na área, fora da academia. É muito bom ter isso, né? Porque a gente já entra na academia, né? Já entra no curso já com aquela coisa, não, vou seguir, vou fazer mestrado, doutorado e vou ser professor pesquisador em alguma instituição. Só que o fato é que hoje está bastante restrita a entrada, né? Os cursos são poucos, então a gente tem que procurar alternativas. E a física, né, por mais que seja gostoso, por exemplo, você abrir contas e resolver problemas, por exemplo, de eletromagnetismo, de quântica, de métodos matemáticos, né, não é muito gostoso fazer isso, mas hoje a gente não faz, né, não faz sem muito poder computacional. Então a gente inegavelmente tem que aprender linguagem de programação. O Python hoje é a mais utilizada, é a mais versátil. E por que o Python é tão bom? Porque ele pode ser muito bem aplicado tanto em aplicações de pesquisa acadêmica, quanto também em aplicações lá fora. Você usa ele, então, para banco de dados, pode usar para games, por exemplo, para tratamento de imagem. O Python ele é muito versátil mesmo. Mas tem outros, obviamente. O C é uma linguagem um pouco mais pesada, assim, no sentido de potente para. O R é ótimo, por exemplo, para tratamento estatístico, mas inevitavelmente você vai, independente da área que você vai ter que trabalhar com dados, com inferência estatística, e isso te dá muita bagagem, né? E aí, quando já estava já no final do doutorado, eu percebi, olha, tá difícil conseguir passar em concurso, bolsa de pós-doutorado. O jeito é tentar realmente ir para tentar outras alternativas. E aí depois comecei a mandar currículos e tal, e acabei vendo, né, o anúncio para essa bolsa, e ela é ótima, né, justamente porque para a gente que é da área acadêmica, por mais que a gente tenha bastante expertise, é muito complicado. Você manda currículo para as empresas, eles vão olhar, você não teve experiência, você já é uma pessoa, já está nos seus 20 e pouco, 30 e poucos anos, não teve experiência, isso pesa a conta. Então, esse programa, né, do CNPq, é bem legal, justamente para você conseguir fazer essa ponte. E realmente abriu muitas portas e deu muita experiência. E você, Amanda, como está o estágio? Como você teve essa ideia de fazer um estágio na área de TI? Como você conseguiu esse estágio? Bom, eu, assim, desde o começo da faculdade, eu entrei meio que na ideia dos outros, né? E eu realmente fui com essa mentalidade de só ir pela carreira acadêmica. Então, assim, a carreira acadêmica, ela sempre foi um desejo meu, eu tenho vontade de fazer mestrado, doutorado, mas eu acho que é muito benéfico, principalmente durante o período de faculdade, explorar mais coisas. E aí, durante a pandemia, eu fui vendo que talvez não fosse tão bom eu focar todas as minhas energias só em fazer iniciação científica e continuar perseguindo a carreira acadêmica, e que era bom ter um plano B. Então começou assim, eu queria realmente ter um plano B, né? E ainda mais porque eu conversando com o Riz, conversando com o Carlos, eu via, né? Eles falando tudo isso que o Riz já falou, que é complicado depois de você só ter experiência acadêmica, você querer uma realocação, né? Então, foi meio que nessa ideia que eu comecei a procurar um estágio. Mas na época estava bem descompromissada ainda com essa ideia. Agora já vai fazer um ano que eu estou fazendo estágio e eu estou gostando bastante. E, bom, eu consegui pelos meios normais, digamos assim. Então, eu fui lá, fiz os processos, né, seletivos, e aí eu fiz vários processos e passei em 2. Fiz, assim, uns 10 processos. E aí eu escolhi o que eu tô agora. E aí puxa também mais para essa área de dados, análise de dados
visualização também. E eu estou gostando bastante. Eu ainda tenho plano de ir pela carreira acadêmica, mas eu não pretendo também largar o estágio. Enfim, eu pretendo continuar na empresa, né, se eu puder. Então, está sendo muito bom, porque eu estou tendo uma diversificação, né, das experiências enquanto eu faço faculdade. Eu achei também um relato muito interessante, porque as pessoas às vezes têm a ideia equivocada de que você aplica para uma vaga e você recebe o sim. Você falou, você aplicou para 10 estágios e recebeu 2 afirmativas. Isso acontece também na área acadêmica. As pessoas aplicam para um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Isso limita muito as suas possibilidades de conseguir um sim. Isso vale para todo mundo em todas as áreas. Então, aproveitando esse gancho, eu queria perguntar para o Carlos como foi para ele a experiência de conseguir um pós-doc, um pós-doutorado, para quem não sabe, a gente chama curtamente de pós-doc, lá na África do Sul, que conseguiu sair do Brasil e fazer um pós-doutorado fora do país, que também é a vontade de muita gente. Como foi esse processo, Carlos? Obrigado pela pergunta, Larissa, bem interessante, né? Então, o contato que eu tive, né, com o meu supervisor, com quem foi meu supervisor lá na África do Sul, foi dado em 2014 ainda, quando eu estava ainda na primeira metade do meu doutorado, porque lá no Observatório Nacional, que é onde eu faço pós-doc hoje, mas na época eu era aluno de doutorado, o Observatório tem sempre um ciclo de cursos especiais chamado CCE, e até estou falando aqui porque o CCE, nos últimos anos, foi virtual, e não sei como vai ser esse ano, mas geralmente é um ciclo de cursos especiais em que chamam pesquisadores de toda a área de astronomia, já renomados e tal, de vários lugares do mundo, para poder dar cursos dentro de cada área. Então, o Observatório chamou quem veio a ser meu supervisor em 2014 para dar um curso de cosmologia. E aí eu fiz o contato com ele, na época. Em 2015, eu tive planos ainda de fazer o doutorado sanduíche para trabalhar com ele, mas foi bem na época que o programa Ciência e Fronteiras foi congelado e depois foi completamente, enfim, foi encerrado, né, em 2016, 2017. Então não consegui ir naquela época, mas o contato com ele ficou. Então eu pude visitar a África do Sul em 2016, já no final do meu doutorado. Fiquei lá por um mês e nessa mesma época abriu uma vaga de pós-doc lá. E com isso eu apliquei e consegui a oportunidade. 2016 foi meu último ano de doutorado e como eu já tinha alguns artigos até submetidos e publicados naquela época, isso ajudou e tal, a construir, não somente me ajudou a escrever um projeto, né, para poder aplicar para esse pós-doc, mas me deu uma expertise para poder, então, chegar, quando eu terminasse o doutorado, chegar lá e, por fim, executar o trabalho. E foi basicamente isso que aconteceu. Então, o doutorado para o pós-doc foi a única aplicação que eu fiz e foi certeira. Entretanto, quando eu estava já na África do Sul e queria o segundo pós-doc, porque foram 3 anos de bolsa, em final de 2018, eu posso falar, eu apliquei, eu acho que para 55 pós-docs pelo mundo afora. Eu acho que o único pós-doc, o único continente que eu não apliquei foi a América Central e o Caribe, porque não sei nada de cosmologia lá. Eu apliquei para todo que é lugar e eu consegui uma oportunidade em Genebra. E eu consegui, eu acho que um total de 3 entrevistas. Uma em Genebra, uma para o UNAM do México e uma para... Não, foram 4. Foi, né, essa para Genebra que eu consegui, eu acabei indo. Foi uma para o UNAM no México, uma para a Coreia do Sul e uma para a Austrália. Então foram assim, tipo, infelizmente a situação acadêmica é tal como você entrar no LinkedIn ou qualquer portal de oportunidade de emprego em qualquer área e sair aplicando, sabe? E por fim, né, quando eu acabei indo para a Suíça, mas voltando para cá no começo da pandemia, eu consegui retornar e consegui um pós-doc no observatório porque foi meio que um edital interno do próprio observatório e tal, já um projeto específico. E durante o período de pandemia então eu acabei conseguindo essa vaga. Mas assim, consegui um pós-doc no exterior, tipo, eu acabei de primeira. Tive um contato, porque um professor visitou o Brasil para dar um curso, tive contato com ele. Com isso eu conheci ele, pude visitar
onde ele trabalha na época, um pouco na época que estava abrindo uma vaga de pós-doc no final do meu doutorado e sem conseguir. Mas já a segunda oportunidade foi bem difícil, eu tive que cavar bastante, né? Mas, pelo que eu vejo, isso é um procedimento comum na AG, porque todos os meus colegas e ex-colegas passaram pelo mesmo processo, até onde pude ver. Então, a história toda foi essa. 3 belas dicas para vocês que estão assistindo e que estão na graduação. Tenha um plano B, como diz a Amanda, então você pode também pensar na área acadêmica, mas sempre buscar outras oportunidades, inclusive dentro de empresas que pode trabalhar o físico também na área de TI, como o RIS também está trabalhando. Não se abata com o primeiro não, porque os não são bastante comuns, né? O Carlos aplicou para 55 pós-doutorados, a Amanda aplicou para 10 estágios, então isso é muito normal. E a terceira dica muito importante é networking, né, Carlos? Tem que ter uma boa rede de contatos, porque isso também ajuda muito a você galgar aí os degraus para subir na sua carreira, não só na carreira acadêmica, mas também na carreira dentro da empresa, em qualquer lugar. Rede de contatos é imprescindível. E os físicos têm muito a mania de ficar intocado nas suas próprias pesquisas e esquecer a parte humana, que é bastante importante para conseguir um emprego. Então, as dicas de vocês foram maravilhosas. E aprenda a programar. E aprenda a programar, com certeza. Não, sim, essencial. Essencial. Qualquer um que faça física, astronomia, eu acho que hoje em dia todo mundo que até está na graduação sabe que isso é primordial. Já foi na minha época de graduação, né? Eu terminei a graduação em 2010. E já era essencial saber programação, porque grande parte dos trabalhos já exigiam programação a algum nível, nem que seja só para construir um único gráfico, se você tem alguma equação que descreve o que você está estudando e tudo mais. É sempre bom exemplificar por gráficos e tudo mais, e pelo menos o mínimo de programação em alguma linguagem você precisa saber. Para quem aí estiver pensando em seguir a carreira acadêmica, então, principalmente a cosmologia, eu sempre falo, nós estamos na era de ouro da astronomia, então todo mundo é bem-vindo para seguir na carreira acadêmica dentro da cosmologia, que tiver interesse, porque estamos precisando de mão de obra. E eu queria agradecer vocês pela participação aqui no canal, Amanda, Carlos, Riz, foi um prazer ter vocês aqui e sigam eles lá no Instagram para continuar aí aprendendo um pouquinho sobre o universo. Obrigada, gente. Obrigado, Larissa, pelo convite. Obrigada. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não deixem de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com os amigos e acionar o sininho para não perder nada. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!